Romanos, capítulo 8, versículo 31. Nós vamos fazer menção até o versículo 39. Amém? Aleluia. Um texto muito conhecido pela igreja, que diz o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem a potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Poderíamos receber a bênção e ir embora já cheios com esta palavra, com esses versículos que traz esperança para os nossos corações. Amada igreja, em 2004, se não me falha a memória, foi em 2004, um jornalista e escritor norte-americano, ele lança um livro que, quando chegou nas livrarias cristãs, causou polêmica. Até alguns escandalizaram, e eu confesso que até eu, quando eu li o título, fiquei escandalizada dizendo, como assim? E esse autor e escritor, ele colocou bem grande no título, Decepcionado com Deus. Eu estou falando de Philip Yancey. E foi uma estratégia, porque nós nos deparamos com esse título e vamos pensar, como assim? Quem somos nós para ficarmos decepcionados com Deus ou decepcionado com Deus? Como assim um Deus que nunca e não nos decepciona jamais? Mas ele trabalha 3 tripés importantes e que as pessoas às vezes têm medo de falar, de indagar. Ele diz o seguinte, e esse livro não é indicado para todo mundo ler, porque ele começa ali, ele entra em uma área da existência, de perguntas. Então, quem não está amadurecido na fé, enfim. Não é um livro que eu poderia falar, inclusive para a live, né? A gente fala com bastante pessoas, e aí, vou ler. Não é um livro que eu indicaria e falar, não, lê, porque... Não, enfim. Mas ele trabalha 3 pilares, e ele diz, Deus, ele é injusto. Deus, quando está calado, um Deus do silêncio, o que fazer? Um Deus que às vezes fica escondido. Parece que o céu fica de bronze e ele não responde às orações. E partindo desses questionamentos, deste Deus que gera decepção em alguns corações, com essas perguntas existenciais, eu comecei a pensar, a partir desses versículos que nós lemos, quando uma pessoa, ela não está no momento sentindo as verdades escritas pelo apóstolo Paulo, ou nas escrituras. Como assim, Cris? Uma pessoa que está passando, por exemplo, com uma demanda, como uma mulher do fluxo de sangue. Marcos 5, vai dizer que aquela mulher estava há 12 anos padecendo daquela enfermidade. Ela estava com uma demanda biológica. Aquela mulher, ela tinha um diagnóstico. O diagnóstico dos médicos não tem mais jeito. Com certeza ela voltou várias vezes para casa, triste, frustrada. Talvez antes daquele encontro que ela toca na orla de Jesus e extrai poder, virtude. Talvez se a gente tivesse encontrado com ela, com o diagnóstico na mão, e pudesse falar do amor de Deus, talvez em algum momento do retorno do médico,
Ela poderia falar assim: eu estou há 12 anos e essa enfermidade está gerando uma anemia, uma depressão, uma tristeza. E quantas pessoas, me permita usar hoje esse fluxo como uma tipologia. Tipologia é um termo teológico que a gente pode extrair fatos e não ler na hermenêutica e trazer de uma forma mais alegórica, mais espiritual. Mas vem comigo, talvez você não esteja com fluxo de sangue, mas você está passando por um momento muito delicado, falando: Cris, eu não estou com fluxo orgânico, mas tem uma situação na minha vida que está me deixando assim, enfraquecido, desanimado, depressivo ou deprimido, está tirando as minhas forças, eu estou ficando mais isolado. Talvez não como a mulher do fluxo de sangue, mas talvez como Naamã. A roupa está bonita, o batom está no beiço, a chapinha está feita, o bigode está bem arrumado, mas tem uma lepra embaixo de uma boa vestimenta, que só você e Deus sabe que quando ali no momento particular você tira as vestes e se depara com a lepra. Talvez uma enfermidade que causa uma vergonha e está se escondendo, está escondendo, ou tendo que colocar um riso no rosto, mas por dentro só Deus sabe. Eu estou falando de uma lepra antes de encontrar com o profeta Eliseu. Talvez você não esteja com nenhuma lepra. Cris, não estou com nenhuma lepra deformando, comendo a minha carne. Não. Mas eu estou como Abigail, casada com um homem que não tem sabedoria nenhuma. Porque antes de Abigail encontrar o rei Davi, eu acho que aquela mulher colocou a mão na cabeça e disse: o que o meu marido, ele fez com esta ordem com relação a Davi. Ele não sabe o que fala. Talvez um marido impulsivo, um marido difícil, um marido ou dentro de um relacionamento abusivo, tóxico, que só tem aparência de que está tudo certo, mas na verdade encontra lutas. Esses dias, conversando com uma mulher, ela disse: Cris, eu estou há anos dormindo em cama separada. A gente só é bonitinho nas redes sociais, mas a gente não dorme juntos há muito tempo. Abigail, uma situação difícil no casamento. Talvez com a mulher que estava com a filha endemoniada, em Mateus 15. Gente, imagina a situação. Imagina a dificuldade desta mulher. Uma filha cheia de demônio, um ninho de demônio. A luta, o trabalho, eu não sei como era a dinâmica daquela casa. Essa menina que talvez ela, no momento da possessão, saía quebrando tudo. Talvez os gritos, o desespero. Talvez aquela mulher não tinha mais noites tranquilas. Um tipo de demanda, um tipo de situação que talvez se encaixaria com uma pessoa decepcionada com Deus, para falar o amor de Deus. Não, porque Deus te ama, e nada separar do amor de Cristo, porque nem altura, nem demônio, nem principado, nada pode separar do amor que está em Cristo. Mas, Cris, eu não estou sentindo. Eu tenho uma lepra que está me corroendo. Eu tenho um fluxo que está tirando as minhas forças. Eu tenho uma filha endemoniada em casa. Ou talvez um filho lunático como aquele pai em Mateus 17:15, que ora se jogava na água e ora se jogava no fogo. Talvez o teu filho não esteja lunático, mas dando um trabalho, a filha apontando o dedo no seu nariz e dizendo: eu não vou mais seguir o seu Deus, parou, eu estou levantando outras bandeiras. Talvez essa dificuldade, você fala: Deus, cadê esse amor? Parece que o céu está fechado, o Senhor está escondido, o Senhor está calado. Talvez você seja como o cego Bartimeu, tendo que bater as pequenas moedas ou poucas moedas em uma latinha, ter que sair pedindo esmola por conta de uma deficiência e de uma incapacidade, ter que esperar do outro para carregar, para dar uma direção. Talvez, não, Cris, não estou como o cego Bartimeu, mas eu estou como o apóstolo Paulo. Eu já roguei ao Senhor, e rogar é aquele clamor que sai, sabe, do homem interior, orando, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. E o Senhor, em silêncio, o espinho na carne, alojado. Talvez não como Paulo, mas como Ana.
No livro de 1 Samuel, aquela mulher que tinha Penina, que nós conhecemos muito bem, que é a tipologia, né, do inimigo, acusador. Porque Satanás só sabe fazer isso, né? Acusar. Mas ele é um derrotado, em nome de Jesus. Ele não aprende, que não funciona mais com o Filho de Deus. Mas vem comigo, talvez como Ana. Diz que Ana, dentro da esterilidade dela, não gerava, estava causando uma angústia, um sofrimento muito grande. E quando Eucana e Ana e Penina, eles sobem para o templo para oferecer o sacrifício, aquela família estava oferecendo o sacrifício passivo. E como nós sabemos, o sacrifício passivo, igreja, o ofertante fazia parte, ele tinha o direito. O sacerdote pegava uma parte, eu acho que era o peito e a coxa direita, e depois dava uma outra parte para o ofertante. Ou seja, era uma oferta onde o ofertante participava. Sabe o que está escrito no livro de 1 Samuel? Vem comigo, povo de Deus. Ali está falando que Ana, ela chorava e não comia. Não era o arroz e feijão, não. Ana não comia parte da oferta. Ou seja, ela estava no culto, mas não estava celebrando. O problema estava sucumbindo o coração de Ana. Pessoas que vêm para o culto, mas não conseguem adorar a Deus. Não consegue mais levantar as mãos para os céus para adorar. Não chora como chorava, não cantava como cantava antes. Não sente o coração pegar fogo numa leitura, em um cântico, em uma adoração. Ana estava assim, talvez idolatrando a dor dela, dizendo, a minha dor é muito maior do que a adoração a Deus. Então, eu vou ficar chorando aqui no meu cantinho e não vou querer nem comer. Eu me envolver no momento do sacrifício, da oferta? Não, porque eu quero chorar. E talvez, pensando nesses personagens reais das Sagradas Escrituras, você se enquadra. Eu estou dentro de uma situação semelhante a essa. Não, eu consigo cultuar Deus, mas eu tenho uma filha endemoniada. Não tenho uma filha endemoniada, mas eu estou com um problema, um diagnóstico, e que isso está me preocupando. Não tenho problema, eu tenho um espinho na carne. Não, mas eu tenho uma lepra. E aí, igreja, eu também lembro de Davi. Salmos 32, versículo... Deixa eu ver aqui. Eu preciso dividir isso com vocês. Talvez como Davi, quando ele estava encobrindo o pecado dele, diz que os ossos envelheciam. Salmos 32, 32, versículo... Eu vou ler com vocês desde o versículo 1, vem comigo. Diz o seguinte, bem-aventurado aquele cujas transgressões, ou melhor dizendo, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Versículo 3, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Vem comigo, igreja, deixa eu falar algo interessante nesses versículos. O salmista está falando assim, olha, o Senhor, olha que coisa linda. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado ele é coberto. Essa palavra coberto, no dicionário, ele quer dizer aquela proteção, o abrigo. Que isso acontece quando vem a confissão de um pecado. O Senhor nos envolve, sabe aquilo? A misericórdia do Senhor nos alcança. Mas, no versículo 3, ele diz, mas quando eu me calei, sabe o que ele está dizendo? Quando eu encobertei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. O encoberto, o encobertar-se quer dizer, eu coloco uma maquiagem naquilo que eu não quero que seja visto. Eu escondo. É coisa do secreto. Sabe, de colocar a sujeira por debaixo do tapete? Quem nunca, né? Eu estou encobertando essa sujeira. Às vezes tem pessoas nessa situação. Eu não revelei o meu pecado. Eu estou encobertando o meu pecado. Eu estou maquiando o meu pecado. E eu não estou conseguindo sentir paz, alegria e gozo, no qual a palavra, a Bíblia me garante. Cris, eu não estou sentindo nada disso. E o que eu devo fazer? Primeira coisa, duvide dos seus sentimentos e creia na palavra. Porque os sentimentos, como Philip Yancey, ele fala do decepcionado com Deus,
Eu estou sentindo o quê? Tristeza, eu estou sentindo apatia, eu estou sentindo cansaço, eu estou sentindo desânimo, eu estou sentindo, mas nós não somos um povo que sentimos, nós somos um povo que cremos. Eu não estou sentindo este amor, mas eu creio, Deus me amou. E isso é maravilhoso, porque quando nós não damos vazão aos nossos sentimentos, ele não sobressai, o coração do homem é enganoso, os nossos sentimentos estão deformados com o pecado, nem sempre o seu sentimento está alinhado com a vontade de Deus. Às vezes hoje o seu sentimento é, eu não gostaria de estar aqui, mas você está porque você crê. Em quem você está adorando, um culto racional. Nós precisamos duvidar dos sentimentos muitas vezes. Como assim, Cris? Vem comigo que tu vai entender. O que eu estou pensando é real. Será que eu estou pensando que a irmãzinha da igreja não gosta de mim? Será que é real? Será que eu estou pensando e será que é real? Nós precisamos duvidar dos nossos pensamentos. Quantas pessoas caindo no meio das batalhas por conta dos pensamentos, porque eu estou achando, porque eu estou sentindo. Eu estou sentindo de parar. Eu estou sentindo de deixar. Eu estou sentindo de fugir. Eu estou sentindo de procurar minha felicidade. Onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Se os nossos irmãos talvez deixassem os sentimentos tomarem conta, nós não tínhamos uma história tão linda do cristianismo e do crescimento do cristianismo. Porque foram nos momentos de grandes perseguições que a igreja avançou. E nós temos essa marca, né? Quanto mais bate, mais a gente cresce. Outra coisa que o diabo não aprendeu. Ele acha que batendo, colocando situação. Não, a igreja avança. E nós temos isso, os relatos. Os 3 primeiros séculos. Ali na perseguição de Nero, daquele psicopata. Que nós conhecemos a história. Dominiciano, que pega e manda João para a ilha de Patmos. Ali era um tipo de perseguição. Aliás, os cristãos estavam sofrendo perseguição. Mas não tem só Nero, Dominiciano, tem Décio, tem Aureliano, tem Diocleciano. Esses dias estudando, porque nós vamos comemorar esse período, né? Outubro, o mês da reforma, enfim, aí lendo de novo a questão da reforma. Eu estava lendo esse fato deste homem tão cruel. Diz a história que ele fez uma festa que durou 100 dias. E 10 mil cristãos foram mortos. Sabe como? Com requinte de maldade. Ele enrolava peles de bichos nos crentes. E jogava para os leões famintos devorarem. Matavam os cristãos de maneira cruel. Já pensou se esses cristãos sentisse? E no momento que eu estava lá pesquisando, ouvindo, eu vi até uma cena, que até, claro, eu pulei, eu falei, não tenho estômago para isso. Ai, que crente Nutella. Nós somos crente Nutella, né? Ai, está chovendo, ai, não vou para a igreja. Nós não, aleluia! Mas vem comigo. Aí eu vi uma imagem de uma mulher, segurando o bebê, estava relatando sobre esses episódios terríveis da história. Uma mulher segurando o bebezinho dela, ela desesperada, segurando, e um leão em cima, assim, né, com muita fome. E aí, na hora, eu vi aquela cena e falei, Deus, tem que ser muito crente. Será que com um bebezinho, você que é pai e mãe, sabe do que é esse amor? Com uma criança enrolada e sendo lançada, para serem devorados por leões, um pegando de um lado e outro pegando do outro e rasgando. Já pensou se esses irmãos começassem a dar vazão para o sentimento? O sentimento é, cadê este Deus que não nos livra da cova dos leões? Cadê este Deus que abriu o mar vermelho? Mas hoje, o meu bebê de 3 anos, eu tenho que deparar com um grito, enquanto tem um leão colocando a boca na cabeça dessa criança. E eu tendo que falar, Senhor, eu creio que a vida não termina aqui, mas continua em toda a eternidade. É muita fé. E é isso que nos move. Não é o que nós estamos sentindo, porque o sentimento é de parar diante de uma injustiça, diante de um desemprego, diante da maldade, diante das ideologias, diante de tudo que nós estamos enfrentando. Às vezes eu vou parar.
Mas não é o que eu estou sentindo, mas é o que eu estou crendo. E eu creio no chamado de Deus. Eu creio em quem eu sirvo. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Já pensou? Porque tem cristãos que estão como outros cristãos, que em 313, se não me falha a memória, depois de Cristo, levanta o imperador Constantino. Nós conhecemos muito bem a história, que aí ele tem uma visão da cruz no céu, e ele tem aquela revelação que ele vai ganhar a batalha, e ele ganha a batalha. E é muito interessante porque depois de 313, depois de Cristo, para-se a perseguição contra os cristãos. Aí ninguém é mais devorado por leões, e nem morto assim, né, crucificado, enfim, ateava fogo nos cristãos, tudo isso que a gente já sabe. 313 começa um novo tempo. O tempo é aleluia, os cristãos estão livres, porque aí o imperador Constantino, ele vem e oficializa o cristianismo, uma religião agora regularizada. Só que aí eu me lembro, igreja, do Hernandes Dias Lopes. Ele um dia, certa vez, vendo acho que uma ministração dele, ele disse que depois do cristianismo se tornar algo oficial, a porta que entrava apenas os convertidos, passaram a receber os convenientes, os interesseiros, porque agora a religião está no poder. Agora a religião tem aplausos, agora a religião tem holofote, agora a religião pode ditar, agora a religião tem uma voz. E a porta que era para os convertidos, começaram a entrar os simpatizantes, os interesseiros é por minha conta, o Hernandes não disse isso. Os interesseiros. Porque às vezes essa onda do movimento gospel, que hoje estamos na mídia e tudo mais, a porta não recebe só os convertidos, mas quantas pessoas que só são convencidos, porque é legal, é inclusivo. Será que nós estamos em que grupo? Dos convertidos? Ou daqueles que conseguem, talvez, um benefício através da religião? Não, não. Nós somos o povo que entramos pela porta, que é estreita. Porque nós falamos sim para o Evangelho. E experimentamos a metanoia, a conversão de quem éramos e de quem nós somos. E graças a Deus que a obra continua nas nossas vidas. Amém? Então você duvide dos seus pensamentos. Estou pensando em me matar. Pensando em matar por quê? Duvide esses dias. Atendendo uma pessoa. Ela falou, Cris, eu coloquei a corda no pescoço e me joguei porque eu não quero mais viver. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. E eu dizia para ela, mas por que você quer morrer? Porque eu não tenho mais alegria. O mundo está cinza. Eu disse, mas por qual é o motivo, né, dessa tristeza profunda? E ela dizia, é porque o meu marido, ele quer me deixar por uma outra. Eu disse, você quer se matar por conta do teu marido que quer te deixar por outra? Ah, minha filha, vem comigo. Passa um Avon nesta cara. Vai no Marrom Bombom. E diz, quem está perdendo é você. Vai querer se matar. Porque vem comigo. Vamos pensar, vamos duvidar desse pensamento? Estou falando isso para vocês acordarem, viu? Vem comigo. Deixa eu contar uma história para vocês ficarem bem acordadinhos. Ó. Eu dizia para ela, escuta, se você se matar, ele vai estar no benefício. Porque nem pecado vai estar, minha filha. Fica bem vivinha, para o pecado estar na conta dele, não na sua conta. Vai colocar em risco a eternidade. E vem comigo, você se mata, você fica como a louca da história, porque seus filhos vão crescer e falar, a mamãe foi louca, se suicidou, tadinha da mamãe. Os seus filhos terão essa história, porque papai, claro que não vai contar. Os seus filhos crescerão. Quem vai entrar no dia do casamento com o teu filho do lado é a mulher atual e o teu marido. Você não vai nem ter esse privilégio. Vai colocar em xeque a tua salvação. E digo mais, se ele se arrepender, junto com ela se converter de todo o coração, ele é salvo, vai para o céu com seus filhos e tu lá no inferno. Aí ela, eu vou vir, é verdade. Eu não vou me matar não, imagina que eu vou me matar. Eu não tinha pensado nisso.
Olha, parou para analisar um pensamento e um sentimento. Se matar, e claro, depois a gente fez um trabalho de casal, enfim, e está dando certo. Mas olha, e é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, na direção do Espírito. Ei, duvide dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, e creia na palavra. A palavra diz que o Senhor está contigo, você não precisa sentir, Ele está. Ele que cuida de todas as coisas, você foi justificado, então é desnecessário ficar se justificando o tempo todo. A palavra diz que você já foi justificado, e nós, claro, sabemos que essa justificação nos leva para a eternidade. Isso basta. Isso basta. Não duvide, aliás, duvide do que você está pensando, mas não duvide da palavra de Deus. 23 de setembro de 1723, começa na Alemanha um movimento maravilhoso de oração. Ludovic, ele começa esse movimento de pessoas, que esse movimento de oração durou 100 anos, sem parar. Olha tudo aquilo que é gerado no coração de Deus. Mas segundo a história, independente da situação contrária que eles estavam vivendo, eles permanecerão. Dorme com esse barulho. Esse povo que começou esse movimento em 700 e durou 100 anos, foi uma das maiores bases missionárias da Alemanha. Diz a história que eles, moravianos, eles eram pobres. Olha, se eles parassem para pensar, fazer a conta, investir na obra de Deus. Não, estou confortável, estou bem aqui. Não. Mesmo pobres, eles investiram na obra de Deus. E quando eles não tinham recurso financeiro para mandar para os missionários no campo, eles se vendiam como escravos para levar o evangelho para aqueles que não conheciam a luz de Cristo. Já pensou se parasse para pensar e para dar vazão aos sentimentos, sair da zona de conforto, sair do meio dos meus familiares? Não, eles somente crerão. 2, não determine o futuro diante da situação presente. Tem muitas pessoas que estão desesperadas, porque está acontecendo algo atual, pontual, melhor dizendo, dentro da tua casa, no teu serviço, em alguma área da tua vida. Fala, Cris, essa área da minha vida está difícil, está difícil. E isso está causando um desespero, uma agonia, um medo, um pavor. Esta área, Cris, eu estou com dificuldade. Só que tem pessoas que, além do desespero tomar conta do presente, já determinam o futuro, dizendo, não vai dar certo, acabou, por conta de uma situação pontual. Aí me lembro do relato que nós encontramos no livro de 2 Reis, capítulo 3. Os 3 reis que estavam subindo para lutar contra os moabitas. Eu acho que eram os moabitas. Que é o Josafá, o rei de Edom e o rei Jorão. Diz que quando eles estão marchando, a marcha de 7 dias, falta água. Eles estavam indo para essa guerra, aí faltou água. Aí na história, na narrativa, diz que Jorão, ele diz assim, meu Deus, nos trouxe aqui para morrer, para nos matar. Eu acho que é isso. Já determinando, faltou água, um problema. Aí Jorão entra em desespero. Sabe o que Jorão estava falando? Vou usar as minhas palavras. Deus, faltou água, o Senhor nos trouxe aqui, nos fez sair de lá, nos conduziu até aqui, estava tudo certo, eu estava achando que estava tudo certo, o Senhor nos conduziu aqui para matar todo esse povo, nós vamos morrer, acabou, não tem mais luta, não tem mais guerra, não tem batalha. E Jorão, filho de Acabe e Jezabel, aquele que não servia a Deus, aquela família atribulada, mas tinha um rei Josafá. Nos últimos relatos do primeiro livro dos reis, diz que Josafá era um homem temente a Deus. Vem comigo, igreja, olha a diferença daquele que crê e que não determina o futuro por uma situação pontual. Não é porque você está desempregada que nenhuma porta vai se abrir, que você é incompetente, que você não tem jeito, que não vai dar certo. Parou. Porque o rei Josafá, um homem que temia a Deus, ele diz o seguinte, por acaso não tem algum profeta de Deus para que possamos consultá-lo? Olha a diferença. Jorão, filho de Acabe e Jezabel, que não tinha aliança com Deus,
Entra em desespero, faltou água, o Senhor nos trouxe aqui, e para morrer, é isso mesmo, não compensou servir a Deus, não compensou ofertar, não compensou ministério, não compensou aceitar Jesus Cristo, olha Senhor, determinando, desespero, não tem mais jeito para mim, acabou. Mas tem outro homem, que exercia a fé em Deus, ele foi buscar o profeta, e a representatividade do quê? Da busca pela palavra. Nós não somos o povo que dentro de uma situação pontual já entramos em desespero e tirando o cabelo da cabeça, não. É Senhor, eu vou voltar para a palavra. Eu vou consultar a palavra. É a palavra que me dá respaldo para continuar a guerra, para perseverar. E você conhece o desdobramento da história, a vitória que o Senhor concedeu para aqueles reis. É pela palavra. Não determine o teu futuro. Se já chegou uma adolescente para mim e falou assim: pastor, eu estou tão triste, eu estou tão assim. E eu disse para ela: por quê? Ela falou assim: porque eu acho que eu não vou casar. Não vou casar. Eu disse: mas por que você é tão linda? Por que você não... É porque eu levei um fora do menino lá da escola. A primeira ilusão que ela estava se deparando, só que ela estava determinando o futuro, ela estava num sofrimento muito grande. Ela falou: não vou casar, eu não vou casar, vou ficar para titita, tá tudo aquela crise, né? Os nossos adolescentes têm muito disso, né? Porque eles, enfim, nós vamos falar isso no encontro com a família. Vem comigo. E só que determinando, só que ela estava num sofrimento muito grande. E eu dizia para ela: parou. Imagina se ele te deu um não. Primeiro, bem-vindo às frustrações, tá? Nem tudo é cor-de-rosa. E segundo, louvado seja Deus, porque isso é livramento para a tua vida, menina. E vai casar sim, espera o varão certo, tudo aquilo, né, que a gente fala. E saiu crendo, ela acreditou que vai casar, e se Deus quiser vai casar. Mas ela estava determinando por conta do quê? De uma frustração. Levou um não, bem redondinho assim: não quero ficar com você, e nem namorar, e nem fazer corte com você, porque tem uns crentes que faz corte, aleluia. Sabe o que é corte? Aqui a gente não faz. Corte acho que é da minha época. Namorar, mas namorar bem longe, tá? O máximo pegar assim na mão. Vamos fazer corte? Só pegar na mão. Só que determinando o futuro. Igreja, para finalizar, eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, e eu decidi dividir mais uma vez, acho que com vocês. Acho que as meninas que têm me acompanhado em algumas ministrações já ouviu algumas vezes eu dizendo isso, porque é hashtag o que eu levo para a minha vida agora. Esteja com os pés na terra, mas com o coração no céu. Porque às vezes as coisas terrenas, aquilo que nós estamos vendo, vai falar ao contrário daquilo que o Senhor já disse com relação a nós, para a igreja que é dele. Só que nós estamos em movimento, andando na terra, mas com o coração no céu, dizendo que o salmista, ele declarou no capítulo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor, o nosso Deus. A nossa confiança está em Deus. E quando nós estamos com o coração no céu, na eternidade, nós só estamos andando, Senhor, passando a grande Babilônia, mas a nossa fé está em Ti, a minha esperança está em Ti. Em meio às lutas, em meio à desesperança que bate na alma, eu tenho um renovo através da Sua palavra, porque aquele que está alinhado com o céu, recebe as coisas que vêm do eterno. Crise, como é isso? Através do Espírito Santo, através do Espírito. Aí me lembro de quando o rei Sírio se levantou contra o povo, os hebreus. No livro de 2 Reis 6,17. Vem comigo. Diz que Eliseu, ele se levantou e estava o jovem do lado do Eliseu, aquele servo. E diz o seguinte na história. O jovem olha para Eliseu e diz: você não está vendo, Eliseu? Eu fico imaginando essa cena. Acho que Eliseu, levantou aquele dia, ouvindo todos os barulhos dos carros e cavalos do rei Sírio se levantando. Mas acho que, olha aquele que confia em Deus. O inimigo, ele pode até se levantar com os aparatos para tentar nos paralisar, dizendo: não tem jeito, para,
Deus te esqueceu. O ministério para. Não, não, não. Ai, quem fez a promessa é fiel para cumprir. E aquele profeta, eu fico imaginando ele acordando, porque aquele que tem a paz que excede o entendimento humano, ele consegue descansar e repousar. Em quem? Em Deus. E eu fico imaginando ele pegando um cafezinho, talvez um chazinho. E eu acho que o servo olhou e falou assim, Eliseu, ó, Eliseu, olha o exército vindo contra nós, Eliseu. Aí Eliseu faz a seguinte oração, ele pede para que Deus abra os olhos daquele jovem para ver o que ele estava vendo. E diz a Escritura que quando Deus abriu os olhos daquele jovem, ele viu as carruagens celestiais. Sabe o que é isso? Aquele que está com os pés na terra, mas o coração no céu, tem acesso às coisas espirituais. E aí que nós temos aquele versículo maravilhoso, infinitamente muito mais é aquele que está conosco do que aquele que vem contra nós. Sabe o que é isso? O profeta que estava ligado no céu. Ah, meus irmãos, quando nós estamos alinhados, pode vir até o rei sírio, nós estamos conectados com as carruagens celestiais, com a eternidade, com o renovo, com a palavra que gera vida em nós, confiança, segurança. E é isso que nós devemos nutrir na nossa alma o tempo todo. Sabe o que é isso? É dizer para a alma, ministério de louvor, aquietai-vos. Ou melhor dizendo, né? Vai lá o momento que você estiver com uma alma abatida, desesperada, ei, fala com você mesmo, alma, aquieta, aquieta, e sabereis quem é o meu Deus. Cris, eu não estou sentindo o que a Bíblia diz, o que eu devo sentir. Romanos 8 é uma canção de vitória. Porque o amor do Senhor é um amor que nem principado e potestade, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Cristo, amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque nem tudo isso, um cântico, mas nem sempre a tua alma, ela vai ditar isso como uma verdade. Mas nós não precisamos da informação da alma. Nós precisamos da informação que vem do Espírito. E é essa palavra que vem do Espírito que nos dá munição e força para prosseguirmos até a eternidade. A nossa parada não é aqui. Nós só estamos atravessando. Estamos indo rumo à Nova Jerusalém. A nossa bandeira não é verde e amarela. A nossa bandeira tem o leão da tribo de Judá. O nosso governo, o nosso rei, ele é Jesus Cristo. E continua no controle de todas as coisas. A nossa fé está em uma pessoa. É a pessoa que vive e não erra jamais. Diante disso, o que eu preciso é manter aqui, vivo dentro de mim, ou viva dentro de mim, a palavra de Deus. Não o que eu estou sentindo, não o que as pessoas estão falando, mas aquilo que Deus, Ele fala aos nossos corações. Amém? Se coloque de pé, povo de Deus. Feche os seus olhos.